Bom, pessoal, bom dia para todos vocês, bom dia para quem está assistindo ao vivo, bom dia para quem está assistindo de forma gravada, né? Quem não pode assistir agora na sexta-feira pela manhã, essa aula ela vai ficar gravada, tá? Então vocês podem assistir ela de forma muito tranquila, ok? Bom, vou me apresentar novamente, quem já me conhece aí. Eu sou o professor Alex, vou estar com vocês. Alguns nomes eu até já conheço, que eu vi lá quando nós fizemos o módulo de produção de documentos na bimestração passada. E agora eu vou estar junto de vocês nesse módulo de ilustração digital, né? É um módulo que ele é muito importante aí para as carreiras de vocês, certo? Eu sempre destaco que, enquanto em produção de documentos a gente tinha que seguir muitas regras que eram muito fechadas, ilustração digital já vai abrir um novo horizonte para vocês. Vocês vão poder trabalhar de uma forma mais livre. Não que não tenha regras, mas que ilustração digital vocês vão poder exercer melhor a criatividade de vocês. Eu sempre pergunto, principalmente nas aulas presenciais, quem aqui é criativo e tudo mais, né? Muita gente não responde, não levanta a mão. Aí eu sempre falo o seguinte, quem não é vai passar a ser agora, né? Que as carreiras que vocês têm na área de ilustração que vocês podem seguir e tudo mais, elas são muito promissoras, né? Vocês tendo esse conhecimento acerca de ilustração digital, vocês abrem um leque muito grande para as profissões, as carreiras no qual vocês podem exercer, né? E, e assim, e vocês acabam se tornando também pessoas mais criativas, pessoas com maior senso de de percepção pelo visual. Porque quando nós tratamos de ilustração, nós tratamos muito com o visual das coisas, com imagem, com figuras e tudo mais. Por exemplo, quando eu falo, Ana Gabriela e Laurenice, vocês que estão aqui na chamada agora, quando eu pergunto para vocês, qual que é a primeira coisa, quando eu falo ilustração, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Joga aí no chat para mim. A primeira palavra, não precisa pensar muito, não. Imagem. Boa, é sempre a primeira coisa que todo mundo responde, né? Laurenice, o que que vem na sua cabeça? A primeira coisa, não precisa pensar muito, não. Primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo de ilustração. Imagem, né? É um contexto geral. Muita gente também fala desenho e tudo mais. Mas é um conceito variável porque tudo isso aí está diretamente envolvido quando a gente fala de ilustração, certo? Então, para vocês entenderem melhor, para a gente começar a trabalhar melhor o nosso contexto de hoje, nessa aula inaugural do módulo, eu vou abrir aqui o slide e vou compartilhar com vocês, né? Vamos lá, só um minutinho aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui, colocar na apresentação de slide. Só um minutinho aqui, galera. Vamos lá, trago a minha cara aqui para o meio, para não parecer que eu estou olhando para o lado. Todo mundo está conseguindo ver o slide aí? Vocês estão conseguindo ver, meninas? Beleza. Então, vamos lá, vamos começar então. A primeira coisa que a gente precisa saber, antes da gente ter o conhecimento sobre esse módulo, é saber em que tipo de área que eu posso atuar, né? Qual o tipo de possibilidade que a ilustração digital ela abre para mim no mercado de trabalho, né? Vocês que estão iniciando aí essa capacitação em busca de serem ótimos profissionais, né? Que eu espero que todos vocês sejam, né? Olha só, o mercado ele é bem amplo e com inúmeras possibilidades de trabalho para um profissional que se enquadre nesse segmento, né? Então aí a gente pode começar. Nós temos segmento de design gráfico digital, de ilustrador, né? Ou ainda no marketing digital. O marketing digital hoje ele é muito importante porque hoje nós vivemos em uma era de redes sociais, de Instagram, de links patrocinados, de tráfego pago, né? A internet hoje ela é responsável por grande parte do que as empresas têm de forma a fim de se divulgar, né? Hoje é muito difícil você ter uma empresa que não esteja na internet. É, então, é extremamente necessário que o profissional ele se adeque a isso.
que o profissional ele se adeque a isso, que ele tem, então, essa capacidade de... Espera aí, gente, vou ter que tirar um dos lados do fone porque acabou a bateria, né? Essa capacidade, né, esse discernimento aí de se adequar à internet, a esses novos tempos, né? E uma publicação no Instagram que seja, né, opa, volte aqui. Uma publicação no Instagram que seja uma publicação em uma rede social, uma campanha de marketing, ela pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um determinado produto, serviço ou até mesmo da história de uma empresa. Então, é necessário realmente que a gente adquira esse conhecimento, que a gente aproveite todo esse conhecimento que nós vamos absorver nesse módulo, em todas essas aulas, certo? Então, aí tem outros segmentos também que a gente pode estar atuando na ilustração digital, né? A gente tem aí o segmento, o arte finalista, o diagramador, né? O diagramador, gente, para quem não sabe, é aquela... Vocês que já leram revistas, livros, né? Quando vocês abrem lá, eu sei que hoje quase ninguém lê jornal, né? Mas tudo bem. Mas quando vocês abrem um jornal, vocês têm lá as notícias separadas em colunas, né? Uma notícia mais em destaque, a outra com menor destaque. Quem faz essa organização do texto dentro de quando vai fazer o jornal, quando vai terminar, finalizar essa arte, é justamente o diagramador, né? Eu fiz, durante um tempo, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda e teve um tempo que nós tivemos, teve um trabalho que nós tivemos que fazer, que era, nós tínhamos que diagramar um jornal. E assim, é uma coisa que é muito bacana, porque você aprende realmente a noção espacial dentro de uma página para você definir o que você vai colocar em destaque e o que você vai deixar em menor destaque. Então, é uma coisa muito legal e é uma área também que ela é muito promissora, né? O design gráfico, web design, vocês que vão ter posteriormente um módulo apenas de construção de site. Só lembrando, quando vocês tiveram lá o módulo de TIC, vocês tiveram uma aula básica sobre construção de sites dentro do Google Sites. Agora, no próximo módulo, vocês terão um módulo inteiro de construção de sites, que é o módulo de web design, né? Então, e vocês concordam comigo que um site, ele não basta ele ser funcional, ele ter os links e tudo mais, mas ele tem que me encantar, ele tem que me atrair, porque senão eu não fico... Pensa comigo, eu não vou querer acessar um site que é cansativo de se ler, que ele não é intuitivo. Eu abro aqui na tela do meu celular, eu tenho que ficar dando aquele mundaréu de zoom para que eu consiga acessar o meu conteúdo. Não, não é assim, galera. O site, além de ser funcional, ele tem que ser responsivo e ele tem que ser bonito, porque ele tem que atrair aquele usuário para aquela determinada informação ou para aquele determinado produto. Só um minutinho aqui, galera. Sim, Ana Gabriele, texto sem imagem, por exemplo. Durante muito tempo, quando ainda a gente não tinha um desenvolvimento muito grande no que diz respeito à construção de sites, se você acessasse, por exemplo, um portal de notícias, uma Folha de São Paulo, um Estadão, por exemplo, a única coisa que você via era uma página com um fundo branco e apenas as letras pretas. Você não tinha uma preocupação com alinhamento, com figuras e tudo mais. Hoje não. Você acessa lá o Metrópolis, você acessa qualquer site de notícias, você já tem uma coisa muito mais intuitiva. E claro, para fazer tudo isso, para tornar esse site atraente, o cara ele tem que ter também uma noção dessa parte gráfica, para ele tornar realmente o site bonito, o site funcional. Eu não consigo ler quando falta cor ou falta imagem. Eu acho que não só você. Boa parte das pessoas acha extremamente cansativo quando você tem que ler uma coisa que seja só texto, né? Aí a gente tem também o projetista e também tem o silkscreen. Silkscreen, gente, para quem não sabe, é o serigrafista. A pessoa que ela faz uma finalização de arte em um tecido, né? Por exemplo, se você lá quer comprar uma camisa lá de um time, por exemplo, do Milan, do Barcelona, não sei, eu não entendo muito bem de futebol, tá, galera? Mas tudo aquilo que é impresso na camisa, isso daí se chama a serigrafia, né? Então, por exemplo, uniformes escolares, né? Esse uniforme azul claro, que eu sei que vocês amam esse uniforme, né? E todo mundo fala bem dele, né? Que tem lá o brasão da República estampado nele. Aquilo ali quem faz é um profissional de silkscreen, um profissional de serigrafia, ok? Bom, e para a gente realmente ver onde que a gente pode chegar, vamos falar um pouco sobre processo de criação, né? É muito importante.
Isso aí é uma parte, por exemplo, que se um dia vocês quiserem se aprofundar, por exemplo, se um dia vocês quiserem fazer um curso superior ou um curso correlacionado nessa área de marketing, de publicidade e propaganda, é uma coisa que vocês vão absorver bastante, que vocês vão aprender muito nessa área, né? Que é justamente esse processo de criação. Todo processo de criação, gente, ele sempre vai começar com uma coisa chamada briefing. Briefing, basicamente, é o quê, gente? É a coleta de dados. Eu vou coletar todas as informações que elas são pertinentes, que elas são relevantes, né? Para que, então, eu possa identificar qual que é a necessidade do meu cliente para aquele produto que ele quer promover, para a empresa que ele quer, para a empresa que ele quer deixar com que ela cresça, né? Vamos supor o seguinte, é, vamos pegar e assim, antes de eu dar o exemplo, é importante o seguinte, essa reunião, esse briefing, ele é feito com o cliente. Eu, por exemplo, sou dono de uma agência de publicidade, eu vou atender o meu cliente para descobrir o que ele precisa para melhorar aquele produto, para deixar aquele produto com uma exposição melhor, que ele seja mais visto e, principalmente, que ele seja mais vendável. Então, a principal regra que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte, quanto mais informação eu tiver, melhor. Não se limitem quanto a isso. Quanto mais informação eu tiver dentro de um briefing, melhor. Né? E aí, olha só a infinidade de informações, né? Deem uma olhada aí no slide, né? Eu sei que vocês não precisam decorar tudo isso, tá bom? Sem problemas, tá? Olha só a quantidade de informações que a gente pode absorver dentro de um briefing. Então, o nome do cliente, obviamente, né, gente? O nome do cliente, né? Ou você tem que, logo de cara, é uma coisa que quase que é obrigatória você conhecer o nome do seu cliente, né? Uma breve descrição de como o cliente se posiciona no mercado, né? Ontem, na aula presencial dessa disciplina, eu dei um exemplo para a galera. É o seguinte, vamos lá. Eu sou motociclista, né? Além de professor, eu também gosto de andar de moto, né? E eu falei assim, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu seja o dono de uma concessionária de motos. Eu vendo motos. E a minha loja não está vendendo nada e o meu concorrente está lá vendendo 2, 3, 4, 5 motos por dia. Então, vamos fazer um briefing, vamos fazer uma análise de briefing baseado neste meu exemplo, né? Então, vamos lá, ele tem que saber o meu nome, o nome da minha loja e tudo mais, para ele poder começar os estudos, né? Uma breve descrição de como o cliente se posiciona. O que seria o posicionamento do cliente? Eu vendo presencial, eu vendo online, eu vendo pelo Instagram, que seja. Esse posicionamento ele é extremamente importante para que assim eu possa definir uma estratégia de mídia. Vamos supor, por exemplo, que se nós chegarmos aqui no DF não é muito comum, porque nós temos uma urbanização muito grande, mas se a gente, eu que já viajei para vários estados, vamos supor, por exemplo, a gente passa por uma cidade do interior que é muito forte no segmento agrícola, né? E aí, por exemplo, tem muita fazenda, muita plantação e tudo mais, e nessas plantações, obviamente, nós temos máquinas agrícolas. E você vê muito, por exemplo, propaganda de trator, de colheitadeira e tudo mais em outdoor. Nessas cidades pequenas, você vê muito esse tipo de propaganda, né? E você não vê muito esse tipo de propaganda, por exemplo, em rede social. Por quê? É o posicionamento do cliente. O cliente, por exemplo, que é dono de uma fazenda que vai comprar um trator, muitas vezes ele não fica no Instagram olhando, não. Então, eu não vou conseguir alcançar se eu fizer uma campanha para ele aqui. Mas ele vai pegar a caminhonete dele quando estiver saindo da fazenda e na hora que ele chegar no centro da cidade, na hora que ele chegar na rodovia, ele vai ver um outdoor enorme lá com o trator que ele precisa. Então, é o posicionamento do cliente que é muito importante. Onde eu vou. Agora, por exemplo, se eu quero, por exemplo, abrir uma, abrir uma hamburgueria em algum lugar aqui do DF e tudo mais, tal. E eu não sou tão jovem, tudo bem, né? Mas quem é que não gosta de um mega sanduíche hoje e tudo mais, tal? Aquele que você come você olha a foto, você come com os olhos, né? E, né? Você olha aquilo. Quem olha pelo Instagram, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, uma hamburgueria que inaugurou, eu ainda não fui, tá, gente? Mas só para mostrar para vocês. Uma hamburgueria que inaugurou no sábado passado, acho que foi lá em Águas Claras, né? E aí eles fizeram um grande trabalho no Instagram e tudo mais, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês.
É, aqui eles fizeram um trabalho no Instagram, olha só. Na verdade, eles existem desde 2015, mas inauguraram agora em Itaguatinga. Olha só, você olha isso daqui, vou focar, chegar mais perto para focar. Ah, não tá dando, porque tá desfocada a imagem, né? 66 mil seguidores, né? E aí você vê que você tem um trabalho muito bem feito aqui que está atraindo aquela faixa etária. Então, é o posicionamento do cliente que é muito importante a gente analisar nesse momento, né? Possíveis concorrentes. Gente, se o concorrente está dando certo, algo ele está fazendo para dar certo, né? Então, a gente tem que perceber qual que é o gargalo aí, quais as estratégias que eu posso adotar, então, para que aquele meu negócio dê certo, né? A fatia de mercado que pertence ao cliente. Eu dei o meu exemplo aqui, por exemplo, eu dei o meu exemplo aqui, que, por exemplo, eu tenho uma concessionária de motos e tudo mais, mas eu tenho que ver qual que é a fatia para eu adotar a estratégia. Eu vendo moto popular, né, que o cara vai usar para trabalhar, para fazer entregas. Eu vendo uma moto de 100 mil reais que o cara vai usar para atravessar o Atacama, né? Então, porque cada estratégia, cada posicionamento, cada fatia vai definir uma estratégia diferente, como eu tenho que fazer essa abordagem de mídia com o público, né? Detalhes do produto. É extremamente importante que você conheça os detalhes para que a sua campanha não fique mal feita. Informações do público e tudo mais, né? Você faz uma triagem com alguma fatia do público para você ver como é que aquele público se comporta diante daquele produto, né? O orçamento disponível. O orçamento, gente, é muito importante, né? Porque dependendo da campanha, às vezes, numa criação de arte mais elaborada, uma criação digital, ela vai ser mais cara, vai exigir um investimento maior. E não só a criação, mas também o engajamento daquilo ali, o posicionamento. Quantas vezes vocês já não entraram no Instagram e viram aquelas publicações de gente que você nem segue, mas está escrito lá, patrocinado, né? Mas por quê? Porque ali foi feito um engajamento e tudo mais, né? De como é, de como é feito, então, né? Toda aquela estratégia de engajamento e tudo mais. E aí, por exemplo, tem uma coisa que é muito importante, assim, como que a agência deve se comunicar com o público, né? Muitas vezes a gente precisa fazer essa comunicação com o público, chamar a atenção do público. E é muito importante, sabe? Eu vou pegar um exemplo para vocês que muitas vezes a gente pode adotar uma estratégia para chamar a atenção do público de uma forma totalmente indireta. Meses atrás, eu vi uma campanha de uma escola que vendia cursos, né, cursos na área de perícia. E aí aparecia uma mulher, tipo, numa copa, numa cozinha e tudo mais, né, na propaganda do Instagram, e ela falava assim: você sabia que com o seu diploma de curso superior você pode ganhar de tantos mil até tantos mil só trabalhando na área de perícia? E aí ela começou a falar do curso, né? Talvez não interessasse para muita gente o que ela estava falando, porque era uma área muito específica. Para mim mesmo não interessou, né? Mas o que chamou a atenção é o seguinte: enquanto ela falava, ela estava. Alguém já viu aquelas máquinas de café de cápsula? Ela estava lá com a maquininha e ela falando e ela tentando encaixar a cápsula na máquina. Só que ela estava tentando encaixar de cabeça para baixo. E, obviamente, que não vai. E aí o que acontece? Todo mundo que estava nos comentários via o vídeo até o final para saber se ela iria conseguir encaixar aquela cápsula lá e ela não conseguiu. Ela passou a informação inteira e o pessoal, todo mundo preocupado apenas com a cápsula, né? Mas o que que acontece? A estratégia deu certo. O vídeo teve mais de 100 mil visualizações. E eles com certeza conseguiram ali, então, atrair o público de uma forma indireta, né? Depois eu vou ver se eu acho esse vídeo para mostrar para vocês, né? Então, a gente tem que ver também como é que essa comunicação, como é que essa comunicação vai funcionar juntamente com o público, porque muitas vezes a gente consegue estabelecer essa comunicação de forma indireta e acreditem, dá certo, né? E principalmente o prazo de finalização e entrega. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente erra na construção de uma campanha. Eu vou falar para vocês um exemplo. Ano passado, aqui em Brasília, no final do ano, teve a Vila de Natal, que fizeram ali na Torre de TV e tudo mais, né? Um evento que foi até bonito, eu fui. Eles abriram o mirante da Torre de TV até de noite, dava para ver uma vista de Brasília muito linda e tal. E fizeram campanha disso, obviamente, no Instagram, né? Para atrair todo mundo. Qual que foi o problema? Eles estabeleceram um prazo errado. E aí, por exemplo, eu entrei no dia 7 de janeiro, a vila já tinha se desmontado e a campanha ainda estava lá, né? Sendo que ia até o dia 3. Então, gente, é extremamente importante que a gente se atente, né? À duração dessa campanha e principalmente à finalização e à entrega, ok?
Alguma dúvida até aqui, meninas? Tá tranquilo? Tô falando rápido demais, tô falando muito complicado. Digam aí. Tranquilo, né? Bom, vamos passar então para o próximo. Depois que nós fazemos o briefing, chegamos na outra parte do processo de criação, que é o brainstorm. Brainstorm, gente, literalmente, é a palavra com significado literal, significa o quê? Tempestade de ideias. É quando eu vou reunir todo mundo responsável pelaquela criação, e aqui você já... vamos sair daquela bolinha lá da produção de documentos. Aqui, gente, não tem... A única regra é não existe ideia ruim. Vamos voltar ao caso aí que eu exemplifiquei para vocês, da máquina de café? Não foi uma ideia ruim, não. Deu certo. Apesar de ser totalmente diferente. Deu certo o engajamento, entendeu? Então, todo mundo vai reunir ali, né? Vai fazer a sua... Vai dar a sua abordagem do que a gente pode fazer naquela campanha, né? E aí a gente, cada um dos componentes vai adotar ali, vai ver o que pode ser aproveitado daquelas ideias, né? E aí o seguinte, começa então, todo mundo começa lá com o seu caderninho, com o seu computador, com o seu tablet, o que seja, todo mundo vai começar então a fazer um esboço, pode ser alguma coisa escrita, um rabisco, um desenho, um gráfico, o que seja, que vai ser aproveitado. E depois disso, a gente vai partir para um rascunho. O que é o rascunho, gente? Vocês lembram lá quando nós tivemos em produção de documento que nós falamos sobre ata, o rascunho? Basicamente é aquela ideia inicial que eu vou ter, né? Eu vou anotar tudo aquilo da reunião e em seguida eu vou passar aquilo ali a limpo. Por que eu vou passar aquilo ali a limpo? Por quê? Porque aquilo ali vai ser a análise preliminar de como eu vou realizar toda aquela campanha. Meio que é o início de tudo, ok? E aí eu vou mostrar para vocês também, vamos lá, o que tem aqui no chat. Que isso? Que isso, Gabriel? A ata é muito tranquilo. Você não gostou, não? Achou difícil? Isso, é tão fácil, é só prática. Bom, e aí os softwares mais utilizados na área de criação, nós temos diversos exemplos aí, né? O primeiro deles, né? O primeiro deles, obviamente, é o Adobe Photoshop. O Photoshop, que ele meio que se tornou quase que o nome do produto, né? Igual quando a gente não fala máquina de cópia, né? A gente fala máquina de Xerox. A gente não fala barbeador, a gente fala Gillette, né? E o Photoshop meio que se tornou isso. Quando a gente não fala um programa de edição de fotos, a gente fala, vou passar um Photoshop ali e pronto, e tudo mais, né? É muito comum a gente ver isso. Justamente por quê? Porque o Photoshop ele já tem um grande tempo que ele está no mercado, né? Um grande know-how e tudo mais, né? Então, meio que as pessoas já adotaram ele de uma forma padrão. Só que o Photoshop ele tem alguns empecilhos, né? Primeiro, ele exige uma configuração muito parruda do computador, né? Para ele poder rodar com mais tranquilidade. E, obviamente, que ele é um software pago, né? O Photoshop, você paga a licença dele por mês. Se eu não me engano, a licença dele é R$ 84 por mês. Né? É uma licença que ela é muito cara. Então, para um profissional que está começando, por exemplo, nessa área de criação, o Photoshop talvez não seja o software mais indicado justamente por causa do preço dele, do preço da licença, né? E, claro, o computador que você tem que utilizar. Aí depois a gente tem o concorrente dele, que é o Corel Photo Paint. Ele tem esse mesmo foco, ele é feito pela Corel, mas ele tem esse mesmo foco de edição de imagem, e também ele é um software pago, só que se eu não me engano a licença dele é mais barata um pouquinho, tá? A gente tem o CorelDRAW e o Illustrator. O CorelDRAW e o Illustrator também são concorrentes, um é da Corel e o outro da Adobe. E qual que é a diferença entre do caso por Photoshop e por Photopaint? Aqui eu vou trabalhar com ilustração, com desenho, com vetorização. O que é vetor? Vetor, gente, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês do seguinte. Só um minuto aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Cadê o meu quadrinho aqui? Só um minuto aqui, galera. Opa. Voltar aqui para minha tela. Opa, volte aqui. Como é que eu vou explicar para vocês o que... Gente, meu microfone mudou aqui porque meu fone acabou a bateria, mas vocês continuam me escutando? Tá tranquilo ainda? Ah, beleza. Vai usar. Vai usar fone sem fio para ver, né? Aí eu gasto o fone vindo para cá no metrô, e aí chega aqui o fone não tem bateria, né? Bem feito, Alex. Então, vamos lá.
Eu vou compartilhar uma outra tela aqui para mostrar para vocês como é que eu posso exemplificar a questão de um vetor, né? Vamos lá. Um minuto. Vamos lá. Quando eu faço, por exemplo, eu tenho aqui uma foto no qual eu vou editar aqui uma foto. Eu tenho lá uma foto que eu tirei no meu celular, que eu tirei com uma câmera e tudo mais, né? E aí essa foto aqui, vamos lá. Vamos supor que essa foto, ela tem aqui, ó. Ela tem aqui uma resolução. Aqui. Essa foto aqui, ela tem uma resolução de 1920, é quadrado, né? Por 1920. A resolução em pixels que ela tem, certo? O que que acontece? Se eu tentar, por exemplo, esticar essa foto, né? Eu quero deixar ela maior. Se eu tentar esticar ela, o que que vai começar a acontecer? Essa foto ela vai distorcer, ela vai começar a perder qualidade, né? Ok. Então, o que que eu preciso fazer aqui? Vou apagar isso daqui também, né? Deixa eu apagar isso daqui. O que que vai acontecer? Eu preciso, para eu poder editar essa foto, eu preciso transformar essa foto em um vetor. O que que é um vetor? Aqui eu estou limitado pela resolução, porque eu estou trabalhando com uma imagem. O vetor, eu não preciso me preocupar com resolução. Por quê? Porque o vetor, se vocês lembrarem lá na matemática, eu estou trabalhando aqui com uma grandeza matemática, uma grandeza geométrica. Então, aqui eu não tenho uma resolução que eu tenho que obedecer. Então, por exemplo, se eu tiver uma foto lá e eu quero deixar essa foto do tamanho de um outdoor de um prédio, né, desses outdoor, por exemplo, quem veio aqui já no setor comercial sul, vi que tem um outdoor enorme com o iPhone 14 amarelo aqui. Pô, mas, professor, como é que eu faço para deixar uma foto daquele tamanho sem ela perder qualidade? A pessoa vai transformar ela em vetor e depois, quando ela for imprimir numa gráfica e tudo mais, transforma ela novamente numa imagem grande, entendeu? Então, eu tenho todo esse processo. Eu transformo ela em vetor, aumento, então, aqui a resolução e depois, na hora de imprimir, né, de fazer então a impressão, eu transformo ela na imagem, só que num tamanho grande, entendeu? Todo mundo conseguiu entender, então, o que que é um vetor, galera? Vocês conseguiram entender, meninas? Tranquilo? Beleza. É porque essa parte é um pouquinho difícil, eu quis explicar de um jeito diferente aqui, tá? Vamos voltar então para o nosso slide. Depois eu volto aqui para explicar um outro exemplo. Vamos lá, onde meu slide está? Está aqui. Vamos lá, volte aqui. Ok. Então, então, esses dois eles são voltados justamente para a gente trabalhar com vetores. Aí, outro software que eu tenho também, que vocês irão utilizar em algumas aulas, né? É o Canva. O Canva, que ele é muito fácil de mexer, né? Nós hoje somos muito acostumados porque ele tem muito template pronto, então dá para a gente fazer muitas possibilidades com ele, desde coisas voltadas para o design digital até coisas voltadas para a produção de texto, slides e tudo mais, né? A gente tem aí também o GIMP. O GIMP, gente, ele é muito usado, sabe por quem? O Photoshop só tem ele para Windows e para Mac. Mas, por exemplo, quem usa Linux não pode mexer com ilustração? Pode, aí, ó, usando esse software aí, o GIMP, né? Ele é um software gratuito. Em algumas distribuições Linux, ele já vem já instalado. Caso não venha, ele é gratuito, você pode baixar ele tranquilamente, ok? Então, ele vai funcionar muito bem. E a gente tem, por último, aí, o Photopea, né? Que ele lembra um pouco a interface do Photoshop. Porém, ele vai funcionar de forma online, né? Você vai poder utilizar ele dentro do seu próprio browser, do próprio navegador, seja no seu computador, smartphone ou em tablet, você vai poder utilizar ele tranquilo, ok? Meninas, posso prosseguir? Alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Joga aí no chat para mim. Tá, vamos seguir então. Opa. Agora, gente, nós iremos falar sobre logos, né? Que é uma parte que é muito importante na identificação visual de uma empresa, né? Basicamente, gente, o que que eu tenho para falar? A logo, de uma maneira simplificada, são imagens, ou textos, formas geométricas, né? Ou eu posso combinar os três
e que vão descrever o nome ou o propósito daquela empresa, né? Então, hoje uma logo é, digamos, a porta de entrada que você conhece, da forma que você vai conhecer uma empresa, certo? E hoje, por exemplo, tem muitas empresas que a gente já bate o olho pela logo e a gente já identifica o que ela é, né? É uma coisa quase que uma regra geral. E vocês vão ver aqui, eu vou demonstrar diversos exemplos de logo que vocês, os tipos de logo, e vocês vão identificar, ou até perguntar alguns exemplos para vocês aí, ok? Vamos lá. A primeira que a gente tem que falar é o logotipo. Prestem atenção nessa parte da palavra aqui, ó, tipo. Na ilustração digital, ou quando eu falar em qualquer coisa relativo a design gráfico, sempre quando eu falar a palavra tipo, eu estou falando, não é uma variedade de alguma coisa. Quando eu falar a palavra tipo, eu estou falando de letra, de fonte, de escrita. Então, tudo aquilo, quando eu falar a palavra tipo, eu estou me referindo à escrita. Então, o que seria um logotipo? É uma marca feita apenas de tipos. Então, eu não tenho figuras, eu não tenho imagens, eu não tenho formas geométricas, eu tenho um tipo que ele tem uma estilização, eu tenho um estilo próprio, mas só pelo nome, veja um exemplo aí, ó, Google e Coca-Cola. São apenas palavras, ok, que cada uma tem um estilo de fonte e tudo mais, mas eu não tenho outras figuras, e só vendo o nome vocês conseguem identificar que isso aí é o Google e isso aí é a Coca-Cola. Certo? Então, é a forma mais instável, é a forma mais fácil, né, que a gente tem de identificar uma empresa, é através do logotipo, ok? Bom, aí a gente parte para o próximo exemplo, que é o quê? O símbolo ou o ícone, que é marcas que você não precisa ver o que está escrito para saber que marca é, né? Por exemplo, meninas, vocês sabem o que são essas duas marcas aí, gente? Né? Eu sempre pergunto, né? Vai que... Falem para mim que duas marcas são essas aí. E aí, meninas, cadê vocês? Ah, eu vou te falar que teve gente que errou a segunda, viu? Mas não é o caso agora de eu contar o exemplo, tá? Enfim, obviamente, né? Então, então, vocês não precisaram, por exemplo, ler o nome para saber que as duas marcas são essas, entendeu? Porque o símbolo ou o ícone, ele já automaticamente já caracteriza este produto, entendeu? Você já consegue descobrir qual que é a marca. Agora, por exemplo, eu tenho o imagotipo. O que que é? Que eu tenho a junção dos dois. Eu tenho a junção de uma imagem e a junção de um tipo, né? Que formam a logo. Só que a grande diferença aqui é que eu consigo separar os dois. E mesmo assim eu não tenho um prejuízo no que diz respeito a saber que marca é aquela. O da TIM, por exemplo, ó, se eu tirar aqui a parte vermelha, eu consigo ainda identificar que é TIM pelo tipo. Se eu tirar a parte azul, pela imagem, eu também consigo descobrir que aquilo ali é a TIM, porque eu tenho um T estilizado aqui nesses espaços em branco. Então, eu consigo separar os dois sem ter nenhum prejuízo para identificar que marca é aquela, certo? Agora, por exemplo, quando eu falo de isologo, a coisa já muda. Eu tenho a junção da imagem com o tipo. Porém, se eu separar um do outro, eu não consigo identificar que marca é aquela, né? Obviamente que aqui eu tenho uma junção de elementos que formam um único elemento. Porém, aqui, neste caso, eu não posso separá-los. Se eu tirar o Ford escrito aqui de dentro dessa elipse azul, vira apenas uma elipse azul, né? Nenhum carro da Ford, por exemplo, lá na grade, por exemplo, tem apenas a elipse azul sem o Ford escrito, né? Ao mesmo tempo que eu não tenho apenas o Ford estilizado dessa forma, sem essa forma geométrica, entendeu? Então, por isso, eu não posso separar. A mesma coisa, ó, o Burger King aqui. Se eu tirar esse Burger King aqui e deixar apenas o íconezinho do pão, quem me garante que isso aqui é o Burger King e não, por exemplo, um Bomba do Guará, né? Então, são elementos que nós não podemos, neste caso, ao contrário do imagotipo, o isologo eu não posso, por exemplo, separar um do outro. Porque os dois, eles formam elementos. Aqui eu formo uma simbiose, entendeu? No qual eu não posso separar um do outro.
Aí eu tenho também o isotipo. O isotipo é o quê, gente? Quando eu tenho a formação de um ícone, né, de um símbolo, igual a gente viu no exemplo anterior, porém, ele é formado através de duas ou mais letras, né? Um exemplo disso, ó, HP, LG, se vocês forem olhar, ó, LG eu tenho um L aqui e um G aqui, mas ele vai formar o quê? Um símbolo. Nubank. Nubank, eu tenho lá o N e o U e eles vão formar lá o ícone o ícone, por exemplo, do aplicativo do celular, certo? E aí eu tenho outros exemplos aqui que eu posso que eu posso estar aplicando e tudo mais, né, que vão formar um isotipo dessa forma, certo? Aí aqui eu tenho o isotipo, esse aqui é o monograma, né? Agora eu tenho o isotipo do tipo sigla, né? A sigla é o quê, gente? É quando eu tenho as iniciais de um conjunto de palavras no qual eu vou formar, então, uma logo. Isso é muito comum nós vermos em emissoras de televisão. Por exemplo, eu não sei o significado de HBO, tá, gente? Depois eu vou pesquisar e trago para vocês, se for o caso. Mas aqui eu tenho uma sigla com 3 letras que elas vão formar uma logo. O exemplo mais... Não, esse eu vou perguntar para vocês. Diga um exemplo aí para mim de uma inicial de alguma coisa que vai me formar uma logo. É fácil. Digam aí, vê se vocês conseguem adivinhar. Vamos ver quem consegue matar isso daí. E aí, meninas? Digam aí para mim. BMG. Pô, eu não lembrava desse exemplo, mas é BMG, exatamente, né? Boa, beleza. Lauranice, você sabe alguma também? Sabe, eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês. SBT. O SBT tem lá, Sistema Brasileiro de Televisão. Eles colocaram as 3 letras, que são as 3 iniciais, e formaram, então, a logo do SBT. CNN, né? Essas emissoras, por exemplo, NBC e tudo mais, emissoras aqui do Brasil, norte-americanas e por aí vai, né? Deixa eu ver uma outra aqui, gente. Tem um canal, quem tem TV a cabo em casa, tem um canal que pertence ao Grupo Globo, que é um canal de variedade chamado GNT, né? GNT, gente, para quem não sabe, é a sigla de Globosat News Television, né? E aí o que acontece? Eles formaram a logo da GNT é a própria nomenclatura com as três iniciais, certo? Com o próprio nome do canal, as 3 iniciais, ok? E aí eu tenho outros exemplos também, né? Ó, ESPN, né? Você falar ESPN, o canal de esportes, né? O próprio símbolo da ESPN é a própria logo, né? Que no caso, é uma sigla ali em inglês, ok? Então eu tenho muitos exemplos. Eu tenho muitos exemplos deste caso. Eu tenho também a inicial, né? Um outro tipo de isotipo que é o inicial, que é o quê? Quando eu pego apenas uma única letra, a letra inicial daquela palavra, e eu formo então a logo dela geralmente no formato de um símbolo ou de um ícone. Onde isso é muito comum, gente, sabe o que que é? É em aplicativos de smartphone, de celular, né? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou tentar aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou tirar o desfoque da imagem, e vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, aplicativo do PicPay, por exemplo, é apenas a letra P, né? Aplicativo do, deixa eu ver um aqui, Facebook. A caixa não, porque a caixa não é a primeira letra, entendeu? A caixa, no caso, ela se enquadraria aqui, ó. Ela se enquadraria aqui, ó, no monograma, né? E aí eu tenho aqui, deixa eu ver um outro aqui, gente. WhatsApp Business, por exemplo. Eu tenho a letra B aqui, né, no caso. Deixa eu ver um outro aqui, gente, que a gente pode usar como exemplo. Deixa eu ver, vai ter outra aqui. Eu tenho uma pancada de aplicativos aqui no meu celular, né? Mas os meus exemplos que eu tenho aqui, eles não se enquadram. Mas, por exemplo, Netflix. Boa, Netflix. Segue o mesmo exemplo, tá? Então, nós temos muitos exemplos que eles podem ser aplicados neste caso, certo? E isso acontece muito, por exemplo, nesses aplicativos de smartphone, aplicativos de desktop,
Word, PowerPoint, que eles têm, é o W e o P, né? São as iniciais dele, e aí, nesse caso, eles se enquadram nesse exemplo de inicial, ok? Esse daqui é um tipo mais raro, que é a firma ou assinatura, que é quando, por exemplo, o criador daquela marca, ele usa a assinatura dele como o logotipo, como logomarca. Exemplo, Walt Disney. Isso aí era a assinatura que ele tinha lá quando ele criou o Mickey Mouse em 1928, ok? Por exemplo, o desenho do Pica-Pau, quando começa o episódio tem aquela abertura, passa aqueles créditos e no final tem lá a assinatura do quê? Do Walter Lantz, que era o criador do Pica-Pau. Então, por exemplo, a firma ou assinatura, ela é muito utilizada no meio artístico, né? Beto Carreiro usou durante muito tempo. Aquele cantor sertanejo Daniel, há muitas das capas dele, que tem escrito Daniel, tem com a assinatura dele. Então, é muito comum a gente ver isso, entendeu? Quando a gente trata no meio artístico, a gente vê uma firma, uma assinatura. Estilistas, tem alguns que utilizam também, e por aí vai. Agora, gente, todo mundo entendeu? Vocês entenderam essa parte aí falando sobre logo? Gente, tá tranquilo, beleza? Pode seguir, gente? A gente vai seguir pela essa parte de cores? Bom, então vamos falar então agora sobre cores, né? E vamos pegar um pouco deste conceito aí, né, do autor desse livro chamado A Cor como Informação, que é o Luciano Guimarães. Ele fala: a cor é uma informação visual causada por um estímulo físico percebido pelos olhos e decodificado pelo cérebro. É importante que a gente veja esse conceito, porque a cor é algo muito subjetivo. Ela é interpretada de formas diferentes por equipamentos ou por organismos diferentes, né? Nós vemos, por exemplo, tem aquela frase que o pessoal fala que cachorros não enxergam as mesmas cores que nós humanos, né? E realmente, né? Então, por quê? Porque ali eu tenho o cérebro dos caninos, eles interpretam as cores de uma forma diferente. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um documentário, gente, no Nat Geo Wild, falando sobre uma espécie de lagosta que tem lá que eu acho que ela vive lá no Oceano Atlântico. E, por exemplo, nós temos 4 cones de cores nos olhos que permitem enxergar todas as cores que nós vemos no dia a dia. Esse animal tem 16, então ele enxerga cores que a gente não consegue identificar. Por exemplo, e isso não vale só para a percepção do olho humano. Se vocês pegarem, por exemplo, uma câmera de monitoramento, não, vai vendo. Se vocês pegarem, por exemplo, uma câmera de monitoramento, por exemplo, uma câmera que fica aqui numa sala da ENET. A câmera de segurança, ela vai filmar colorido o dia inteiro, mas a partir, por exemplo, a escola fechou, de noite, tudo apagado, qual que é a cor que essa câmera vai emitir? Ela vai emitir uma luz infravermelha para filmar no escuro, e aí a imagem vai aparecer o quê? Monocromática, vai aparecer preto e branco. Então, a cor, ela é uma informação visual que vai funcionar de uma forma diferente em cada tipo de equipamento ou em cada tipo de organismo. Então, é um conceito que é bem subjetivo, né? E aí, através da cor, nós conseguimos, então, é uma linguagem que nós podemos inferir diversas sensações, né? Como, por exemplo, dimensão, peso, iluminação. Por exemplo, iluminação. Alguns carros, por exemplo, que eles têm farol de xenon, farol de LED, alguns eles têm uma luz que é muito voltada para o azul e outras que é muito voltada para o branco, para o roxo e tudo mais, né? Varia muito, né? Então, isso daí, inclusive, entra em outro ponto, que é a temperatura. Aquilo ali é a temperatura que aquela luz ela está emitindo. Então, quanto mais quente é aquela luz, mais ela vai se aproximar do roxo. Quanto mais fria, mais vai se aproximar do azul. E quanto mais neutro, mais próximo do branco. E por aí vai, né? E também, ó, um sentimento que também as cores conseguem despertar, a questão de emoção também, né? Quando a gente fica envergonhado, a gente fica vermelho, né? E por aí vai. Então, é uma série de sensações que a gente vai tratar também falando um pouco sobre psicologia das cores. E isso é uma coisa que impacta muito quando a gente vai construir alguma arte, alguma campanha, né? Ao falar sobre algum produto, né? Por exemplo, todo mundo já viu aqui que a logo do McDonald's tem as cores vermelho e amarelo. Por quê? Porque existe um estudo que comprova que essas cores mais quentes, elas despertam na gente fome, né? Despertam isso na gente. É tipo se a gente... Vamos pegar as 3 cores do semáforo, né? O vermelho, ele tem aquele tom também mais impactante, que é justamente para quê, gente? Para alertar um perigo, né? Se você passar ali, um carro vai te atingir, né? O amarelo tem aquele de atenção, que é, opa, peraí, vai mais devagar que vai fechar.
E o verde já traz mais essa sensação de liberdade, de algo mais livre, mais leve, entendeu? Essas cores frias de mais de repouso, igual o branco que ele traz a sensação de paz. É igual, por exemplo, não é da época de vocês, tinha um desenho, né, que era o desenho dos ursinhos carinhosos, e cada ursinho tinha uma cor. E tinha um ursinho que ele tinha uma cor azul escura. Qual que era o passatempo favorito dele? Dormir. Justamente por ali você percebe muito esse desenho, você percebe muito a questão de como as cores, a psicologia das cores trabalha, né? Há muita coisa ali que você pode inferir através das cores dos personagens, entendeu? Bom, e agora vamos tratar um pouco dos modelos de cores. E essa parte aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Porque existe uma forma de eu trabalhar com as cores no formato digital, numa tela, num celular, no que seja, na televisão. E existe um modelo de cores que eu vou trabalhar quando eu estou falando de impresso. E isso aí pode fazer toda a diferença entre a sua arte ficar boa e a sua arte ficar ruim, né? Como que a cor ela é percebida em cada espectro. Então, eu vou mostrar para vocês esses padrões. Primeiro padrão, gente, que eu vou falar é o padrão RGB. O padrão RGB, gente, é uma abreviação das 3 cores que nós utilizamos no meio digital, ou seja, vermelho, azul e verde. Red, green e blue, certo? E essas são as cores, por exemplo, que as cores no meio digital, por exemplo, aqui na tela desse computador que está na minha frente, as cores aqui elas são formadas em uma combinação, em uma determinada combinação dessas 3 cores aqui, né? Como assim? Professor, não entendi muito bem isso, né? Eu vou compartilhar uma outra tela aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olha só, vamos lá. Vou fazer um desenhozinho aqui, né? Vamos lá. Eu vou fazer cada um dos espectros aqui. Então, vou colocar um espectro vermelho. Vou colocar um espectro verde. E vou colocar um espectro azul. RGB. Opa. Então, vou colocar aqui, né? Para simbolizar cada um. RGB. Eu tenho, então, essas 3 cores dentro de qualquer meio digital. Essas cores, cada uma delas vai numa escala de 0 a 255. Ou seja, de cada cor, eu tenho 256 variedades de vermelho, 256 variedades de verde e 256 variedades de azul. A combinação dessas 3 vai gerar todas as cores que eu tenho aqui na minha tela, né? Então, por exemplo, se eu deixar todas as cores, colocar aqui o espectro, vocês vão aprender quando vocês aprenderem sobre matiz e saturação. Se eu, por exemplo, deixo bem aqui, tudo no 0, qual que é a cor que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter, como todas as cores estão zeradas, eu vou ter o preto, né? Se eu coloco todas no máximo, todas em 255, qual cor que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter o máximo de claridade. Então, eu vou ter o branco, né? E aí, nesse intervalo aqui de cada uma, eu vou ter, então, todas as cores disponíveis na minha tela, de acordo com a combinação, mais azul, mais vermelho e tudo mais. E quantas combinações de cores eu posso formar aqui, gente? É só eu fazer a continha. 256 ao cubo vai dar esse número aqui, ó. 16.777.216 cores. É só vocês pegarem, por exemplo, em alguns celulares, eles colocam isso. A tela de celular, por exemplo, ela tem a tela com... Eles falam 16 milhões de cores. Justamente, é a combinação que eu posso fazer com as 256 combinações de cada cor. Vocês conseguiram entender isso, gente? Como é que funciona, então, no meio digital? Como é que eu formo determinada cor? Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou mexer nesse gráfico, eu tenho todas as combinações possíveis aqui com cada uma dessas 3 cores. O azul, o vermelho e o verde vão formar todas as cores que vocês veem na tela. Vocês conseguiram pegar, meninas? Foi tranquilo? Como é que é? Acharam difícil?
E aí? Sim, eu vou chegar na parte do impresso. Mas olha só. Inclusive, gente, eu vou até apagar aqui, só para mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar a borracha que fica mais fácil, né? Então, com essas três cores aqui, eu formo, então, igual eu falei para vocês, vou colocar o número aqui, né? Eu formo aqui 16 milhões de cores. Só que, por exemplo, hoje a coisa está evoluindo tanto que tem alguns celulares, por exemplo, que eles criaram um outro espectro, que é um espectro do amarelo. E aí, só que aqui eu tenho, se eu não me engano, são 1024 combinações aqui, né? E aí a gente forma, por exemplo, tem celulares hoje que eles têm tela com 1 bilhão de cores, né? Principalmente, isso acontece muito, gente, em celular que tem tela OLED, tá? Por quê? Porque vai somar tudo isso daqui e ainda vai multiplicar com todos esses espectros de amarelo. Então, esses celulares, geralmente celular, alguns da Motorola, outros da Xiaomi já tem isso daqui, eles têm um amarelo muito mais vivo. Então, você tira uma foto, por exemplo, de um pôr do sol com ele, aquele pôr do sol, o amarelo sai muito mais real. Claro que é uma tecnologia que, isso eu não sei se não precisam decorar, tá, gente? Se atentem somente a essa informação aqui, ó. Essas três cores aqui, que é o espectro RGB, que é o que vocês vão utilizar, que é o que vocês precisam saber, ok? Bom, vamos voltar lá para o slide. Onde que o meu slide está? Espera aí, gente, que deu uma travadinha aqui. Vamos voltar aqui. Opa, lugar errado, espera aí. Pronto, voltamos aqui para o nosso slide, né? Então, isso é muito comum nós vermos, igual eu falei para vocês, monitor de celular, é, tela de celular, monitor de TV, computador, qualquer mídia digital sempre vai utilizar esse padrão aqui, que é o RGB. Tanto que vocês podem ver, se misturar todas as cores na intensidade máxima, vai gerar o quê? Olha ali, ó, a cor, ó, o branco. Agora, se eu tiver todas as cores na intensidade mínima, eu vou ter o quê? O preto. E aí eu vou ter, então, essa variação, né? Que eu posso pular, isso eu acabei de explicar para vocês. E aqui, e aí agora, quando eu falo de impresso, gente, eu tenho um outro padrão, que é o padrão CMYK. Por que que ele tem esse nome CMYK, gente? Porque é a abreviação das... inclusive, vocês já viram isso até nas tintas das impressoras, ó. Ciano, que é esse azul aqui que vocês estão vendo. O magenta, que é esse meio rosado aqui. O amarelo. E o preto, né? O preto que vai ser responsável por quê, gente? Por clarear ou escurecer determinada cor, né? Então, claro, aqui eu vou ter, então, a questão... Eu tenho o mesmo espectro aqui, só que o que vai... a mesma questão do gráfico do RGB, só que é o que vai determinar o quê? A ausência ou a presença daquela cor. E neste caso aqui, o padrão CMYK, eu utilizo unicamente para impresso. E é muito importante a gente não confundir aqui. Certa vez, eu, antes de virar professor, fui técnico de informática durante muito tempo. E eu trabalhei em um hotel e um cara, como técnico, e um grande amigo meu era responsável por fazer os cardápios do restaurante do hotel. Gente, ele fez um cardápio lindo de se ver. Ficou lindo demais. Qual que foi o erro dele? Ele fez ele na escala RGB e era um cardápio para imprimir. Na hora que ele imprimiu esse cardápio, gente, as cores, a fidelidade de cores não tinha nada a ver com o que ele tinha feito. Então, o trabalho... Então, gente, quando a gente for fazer uma arte, quando a gente for mexer com ilustração, é algo que eu vou imprimir, então eu vou trabalhar com padrão CMYK. É algo que vai ser digital, um cardápio digital, eu tenho que trabalhar com padrão RGB, né? E por que que eu tenho que ter essa importância? Vejam só esse slide aí, ó. Eu tenho a mesma... Percebam aí, ó. Eu tenho aqui uma figura no padrão RGB e outra feita no padrão CMYK. Percebam aqui que eu tenho uma cor meio sem graça, sabe? Eu não tenho fidelidade de iluminação, de cores, de brilho aqui, né? Enquanto que aqui eu tenho. Agora, se eu for imprimir isso daqui, o resultado vai ser inverso. Essa imagem vai perder qualidade, essa aqui vai ficar melhor, ok? E aí também eu tenho uma outra escala, que é a escala Pantone, que é uma escala mais complementar, certo?
é uma escala que ela surgiu aí nos anos 60, em 1963, né? E ela é uma escala que ela é muito usada, por exemplo, em cores mais fluorescentes. Então, eu tenho aqui uma influência mais de luz na cor, de uma coisa mais que lembra um pouco luminância. Quem está utilizando muito isso, gente, é a Motorola. A Motorola lançou uma série de smartphones, que é a linha a Edge 30, e eles têm essa inscrição Pantone atrás. Então, os celulares eles são com cores muito vivas, com cores bem chamativas mesmo, né? Com essa coisa mais fluorescente. Ok? Bom, galera, alguma dúvida? Essa foi. Aqui eu finalizo o nosso conteúdo da aula de hoje, certo? É um conteúdo mais introdutório. Vocês têm alguma dúvida? Vocês que assistiram a aula aí por quase uma hora eu falando aí, gente. Vocês têm alguma dúvida? Tudo tranquilo? Foi tranquila a aula? O que vocês acharam? Ah, é? Ah, que bom que você achou, Ana Gabriela. Ótimo. É o que eu falo, esse módulo vai ser muito. A gente vai fazer muita coisa criativa, vai ser bem legal, né? Você pode ter certeza disso. Não vou embora ainda, tá? Vou fazer a chamada aqui. Ah, vamos lá, 7/7. Bom, só um minutinho aqui, meninas. Ana Gabriele e Laurenice. Então, galera, é o seguinte, daqui a pouco eu vou estar passando a atividade para vocês, vou estar liberando lá no Avalon, tá? Assim como essa aula também, se vocês quiserem ver depois, né? Vocês podem assistir ela de forma gravada, vai estar lá no Avalon, ok? E também vou passar também, fiquem de olho no grupo, porque eu vou colocar a senha da chamada lá para vocês, a chamada no Avalon, tá bom? Então, já fica de olho lá, ok? É isso, gente. Daqui a pouco, então, eu tô passando a aula gravada e a atividade. Não esqueçam de fazer, tá? E também, na terça-feira, eu vou estar passando a atividade complementar, a primeira atividade, a aula 3, né? Que é a aula que vocês vão fazer direto no Avalon, tá bom? Então, fiquem de olho aí no grupo com todas as informações e qualquer dúvida dentro do horário de funcionamento da escola, vocês podem me chamar aí, tá bom, galera? Uma boa sexta-feira aí para vocês que assistiram aí. Obrigado aí pela presença e eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? Um abraço aí. Tchau, tchau, galera.